Eu quero começar a ministrar o teu coração a partir de hoje sobre revelação, sobre o Deus que quer se revelar a você. A partir de hoje nós teremos em todos os nossos encontros de terça-feira palavras sobre revelação. E o que o Senhor quer de você não é que você esteja aqui simplesmente para receber uma revelação de alguém, de um instrumento de Deus. Não. O que o Senhor quer durante essas terças-feiras é que você se transforme num instrumento de revelação dele. O que o Senhor quer é que você aprenda a ouvir ele. É que você não precise com tanta necessidade de intermediários, de profetas. Deus quer que você seja o profeta. Ele anseia que você profetize. Ele anseia que você receba a revelação para a tua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Há um anseio profundo de Deus em se revelar às pessoas. E depois de Cristo, todo aquele que crê pode receber revelações dos céus. Todo aquele que crê. Então, eu quero conduzir você nessas terças-feiras. Não somente eu, como os outros pastores da nossa igreja, os outros ministros que estarão pregando aqui. Nós queremos conduzir você a entender o que é revelação, a tirar talvez essa ideia mística de revelação que há na tua mente, a realmente entrar numa atmosfera de revelação de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no profeta Abacuque, capítulo de número 2, e a gente vai ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Lá no Velho Testamento, no finalzinho do Velho Testamento, tá? Próximo já ao Evangelho de Mateus, você vai encontrar o livro de Abacuque. Se você encontrou, diga achei. Tem na sua Bíblia, né, irmão? Glória a Deus. Que bom que tem Abacuque aí, né? A partir de hoje, começa a ter intimidade com ele. Chama ele de Cuque. O Cuque. Diz assim a palavra de Deus: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que Yahvé, ou que o Senhor, me dirá, e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então o Senhor me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Você pode dizer amém? Revelação, o que é isso? Querido, revelação é a denominação que a gente vai dar ao ato de se desvendar, ao ato de se tornar claro, compreensível. A palavra revelação, no original hebraico, ela traz a ideia de tirar o véu, de arrancar o véu, porque as mulheres usavam o véu quando elas estavam para se encontrar com a pessoa amada ou com o amado que era prometido para elas. Geralmente elas não conheciam os homens com quem elas iam casar. Você sabia disso? Na antiguidade era assim. E elas se aproximavam do futuro marido com véu.
E somente quando eles se casavam, né, ele levava essa mulher para a tenda dele, é que o véu era levantado. E aí ele descobria com quem ele estava. Talvez ele teria uma surpresa boa, talvez nem tanto. Mas também um grande personagem bíblico usou o véu durante muito tempo no seu ministério, que foi Moisés. Depois de subir ao Monte Sinai e ver a glória de Deus e receber a glória de Deus, diz a Bíblia que o rosto dele brilhava, e o povo não tinha condições de observar a olho nu o brilho do rosto de Moisés. Então ele usava um véu, porque ele carregava a glória de Deus, e ele ia gradativamente transmitindo aquela glória para o povo de Israel. E o tempo ia passando e ele ia transmitindo essa glória, ele ia revelando, ele ia trazendo para o povo quem Deus era. O cristianismo, ele entende que Deus, ele se revela prioritariamente através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Nós cremos que a maior e grande fonte de revelação que temos, e principal, é a Bíblia Sagrada. Para nós a Bíblia não contém erros. Posso ouvir um amém? Para nós a Bíblia, ela é sempre atual. Posso ouvir um amém? Como disse Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair no dia de amanhã. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser reescrita, não precisa de maneira alguma de ser reescrita de uma maneira diferente. A igreja, no tempo certo e no tempo de Deus, decidiu fechar o cânon das Escrituras Sagradas, e a partir daquele momento a revelação escrita acabou. Não existe mais revelação escrita depois da Bíblia Sagrada. As pessoas podem escrever livros, as pessoas podem escrever revelações que elas tiveram, mas tudo isso será passageiro, porque Jesus mesmo disse que tudo vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. E a maior revelação que Deus trouxe ao homem foi Jesus. Ele foi a maior revelação que ele trouxe ao homem. Toda a Bíblia foi escrita por causa de Jesus. O final do Evangelho de João vai dizer que Jesus fez muitas outras coisas que não foram escritas no livro e que não caberia em todos os livros do mundo. Mas ele disse que aquelas que foram escritas para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus. Então, o foco da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, é Jesus. Isso vai ser dito de uma maneira muito clara pelo autor do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Ele vai dizer assim, no primeiro capítulo, no versículo 1: havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras e muitas vezes pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem
fez também o mundo. O que isso quer dizer, querido? Que aconteceu o que a gente chama dentro da teologia de uma revelação progressiva. Deus, ele se comunicou, ele se revelou, ele falou da sua glória, falou de Cristo para os profetas, para que esses profetas pudessem preparar o povo até que Jesus viesse. E quando Jesus vem, hoje é Ele quem fala com o povo, através do Espírito Santo dele. Agora, no Antigo Testamento, os profetas, que tinham como principal objetivo revelar o plano de salvação aos homens. Por que esse era o principal objetivo dos profetas do Antigo Testamento? Porque a salvação, ela sempre foi pela fé em Jesus. Tem gente que se confunde e olha para o Antigo Testamento e fala assim: as pessoas eram salvas no Antigo Testamento por seguir a lei, porque seguiam a lei. Não, nunca ninguém foi salvo por fazer nada nessa terra. A salvação sempre foi pela graça, sempre foi pela graça. E ela foi anunciada e profetizada lá no capítulo 3 de Gênesis. No momento em que Moisés narra a queda do homem, ele fala de Jesus. Ele disse para a mulher que ela seria picada no calcanhar, ferida no calcanhar, mas na verdade ela esmagaria a cabeça da serpente. De quem que Moisés estava falando quando escreveu isso em Gênesis? De Jesus, que foi morto na cruz. Aquilo foi uma picadinha no calcanhar de Deus. Porque Jesus venceu a morte, derrotou o inferno e ressuscitou no terceiro dia. Ele esmagou a cabeça de Satanás. Depois de Jesus, todo aquele que crê pode ser salvo. As pessoas, elas eram aprisionadas, não havia condição de ninguém ser salvo. Somente o povo de Israel, que tinha compreensão de um Deus e de um Jesus que viria, de um Messias que viria, é que conseguia ser salvo. O restante da humanidade estava toda indo para o inferno. O pessoal da Macedônia, o pessoal lá da Grécia, o pessoal lá da Síria, o pessoal lá da Itália, todo mundo da Etiópia, da África, do Egito, estava todo mundo indo para o inferno. Mas aí Jesus vem, e quando Jesus vem, o trabalho missionário começa a acontecer. Jesus é revelado, e as pessoas que andavam em trevas, como diz Isaías capítulo 9, é um versículo é um capítulo que a gente usa muito nessa época de Natal, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías estava anunciando Jesus que estava para chegar. Era algo oculto para muitos, mas para o povo de Israel não era. Eles eram salvos por esse Jesus. Agora Deus, ele não queria que essa salvação se concentrasse só numa nação. Ele queria alcançar o mundo todo com a salvação. E querido, você pensa num trabalho dos missionários da igreja primitiva. Você pensa agora comigo no trabalho dos pais da igreja que enviavam pessoas para a obra missionária, que começaram a evangelizar toda a Europa, que começaram a evangelizar toda a Ásia, que começaram a evangelizar toda a África, que depois tiveram que evangelizar as Américas. Houve-se a descoberta
E junto com a descoberta das Américas, começou-se a chegar nas Américas, infelizmente, um evangelho já deturpado. Mas mesmo deturpado ele chegou. Mesmo deturpado, mesmo cheio do misticismo, do catolicismo da época, ele chegou. E as pessoas aqui, os índios, os escravos que eram trazidos, começaram a ouvir falar de quem? De Jesus. Irmão, eu quero dizer para você que, mesmo com toda a idolatria e com todos os erros da Igreja Católica, a Igreja Católica facilitou muito o nosso trabalho no Brasil. No final do ano de 1900, dos anos de 1900, chegaram os presbiterianos, depois os batistas, na nossa nação, para evangelizar. Mas eles não tinham que ensinar do zero. Eles não tinham que explicar para as pessoas quem era Jesus, porque quando eles chegaram aqui, todo mundo já sabia quem era Jesus, porque foi um trabalho feito pelos católicos. Eles ensinaram sobre a cruz, eles ensinaram sobre a morte de Jesus. Só que infelizmente, porque o evangelho chegou deturpado, muitos estavam perdidos, sem salvação, sem ter certeza da vida eterna. E aí chegam os primeiros missionários nas Américas, na América do Sul, também chegam os missionários na América do Norte, e começa a acontecer salvação nas Américas. Algo que era misterioso para eles é revelado. Talvez você fale assim: ah, pastor, mas a gente podia ter sido como os americanos, né? Que foram descobertos pelos britânicos e que foram evangelizados pelos reformados já, pela igreja reformada. Você sabia disso? E é por isso que a América do Norte, os Estados Unidos, é, na sua grande maioria, feita de protestantes, de evangélicos. Por isso que é a nação mais poderosa do mundo. Eu não tenho dúvidas disso, porque serviu a um Deus verdadeiro mesmo. Ela foi descoberta debaixo do evangelho verdadeiro da glória de Deus. Eles receberam uma revelação correta. Aqui não. Nós recebemos uma revelação deturpada pelos portugueses. E aí nós tivemos que receber depois uma revelação vinda dos próprios americanos. Eles chegaram aqui e nos ensinaram o que era a Bíblia de verdade. E aí, mais uma vez acontece revelação. O mistério que estava oculto. As pessoas achavam que elas eram salvas, mesmo Jesus tendo morrido, por aquilo que elas faziam. E aí os missionários americanos, eles chegam aqui e começam a pregar que é só pela fé, é só pela graça, é só pela fé, é só pela graça, é só pelas escrituras, é só isso que basta. E aí as pessoas começaram a se converter realmente, a mudar de vida. E hoje, querido, nós somos essa multidão nesse país, a ponto de termos uma primeira dama pulando e falando em línguas e dando glória a Deus. É lindo, foi lindo. Quem viu? Foi lindo demais. Meu Deus, o que é aquilo? Chegamos nesse ponto. Em nome de Jesus não vamos parar. Vamos encher esse país com o evangelho de Deus.
Paulo vai dizer na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 a 26, o seguinte: eu regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, e eu cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Ou seja, eu sofro pela igreja, da qual eu fui feito ministro, segundo a dispensação de Deus, ou seja, no tempo que Deus determinou, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E aí ele fala no versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Que mistério é esse? É o Evangelho. É o Evangelho, o maior mistério que nós recebemos de Deus e nós descobrimos é o Evangelho, a maior revelação. Por que eu estou dizendo isso? Porque os crentes estão muito acostumados com essa palavra, né? Ó, o mistério, epa, ó, o mistério. Ó, o mistério. Mas o mistério, eu queria que você entendesse isso. Não é que eu não creio que existam mistérios ainda para serem revelados aos homens. Eu creio. Mas o grande mistério já foi revelado, que é o Evangelho de Deus, que é Cristo Jesus, esperança da glória, que é o fato dele ser conhecido, Jesus ser conhecido, ser honrado, ser exaltado, a igreja dele ter a liberdade para louvá-lo, para exaltá-lo, para colocar a cruz na frente dela, uma cruz vazia, porque a gente crê que ele não está nela. Ele ressuscitou. Essa é a grande revelação. Só que a função de um profeta não é somente revelar o plano de salvação. Essa é a principal ação de um profeta. Diga isso para o teu irmão, diga: meu irmão, fala com ele bem forte, meu irmão, a principal ação de um profeta é revelar o Evangelho de Deus. Mas Deus quer usar o profeta para revelar mais. Amém? Ele quer usar o profeta para que os homens conheçam mais a Deus. Ele quer te usar para que você conheça mais a Deus. Ele quer se revelar para você. Ele quer te mostrar coisas além da salvação. E a revelação, ela existe com um propósito: fazer com que o homem saia de debaixo da maldição e seja colocado debaixo da bênção. Esse é o propósito. E quando você entende a revelação, quando você conhece mais a Deus, você sai de um lugar de maldição, de desobediência, e se coloca debaixo da bênção, da obediência, porque você passou a conhecer Deus. Ele não quer só te salvar, Ele não quer só te livrar do inferno, Ele quer te dar uma vida melhor. E você só vai ter uma vida melhor se você conhecê-lo melhor, se você receber revelações dele, revelações dos céus para a sua vida. E assim como no Velho Testamento, Deus ele continua hoje
a se revelar aos homens, porque da mesma maneira que ele se revelava aos profetas, ele falava na boca dos profetas sobre Cristo, sobre Jesus que havia de vir, mas ele falava na boca dos profetas o que ia acontecer com a comunidade de Israel, e ele falava também através da boca dos profetas e operava no espírito profético, através da vida dos profetas, no que dizia respeito à vida pessoal das pessoas, a subjetividade dos homens. E a gente vai ver isso no encontro dos homens de Deus com pessoas no Velho Testamento. E esse mesmo espírito profético continua sendo derramado sobre a nossa vida hoje. Só que hoje Deus ele não quer, e ele não tem só um profeta nacional para se revelar. Porque no Antigo Testamento era assim, era um profeta nacional. Tinha hora que Elias era a bola da vez. Aí Elias foi embora para o céu, que ele não morreu, né? Quem está comigo, amém? Você conhece a Bíblia, né, irmão? Não morreu não. Ele é arrebatado. E aí depois de Elias vem quem? Eliseu. E depois de Eliseu foram surgindo outros profetas, e antes deles também existiam, mas eram homens destacados, eram autoridades especiais. Chegar nesses homens, irmão, era difícil. É igual você hoje querer chegar no Bolsonaro, irmão. Tenta chegar para você ver. Às vezes você vai conseguir, né? Se você ficar lá na porta do Palácio do Planalto lá, né? Tem hora que ele dá uma parecidinha lá, encosta nos outros, sem máscara, uma maravilha, né? Mas agendar, ter um tempo com ele, difícil. E assim eram os profetas que tinham a revelação, que eram detentores da revelação no Antigo Testamento. Por isso que o autor de Hebreus fala: nos últimos tempos Deus os falava pelos profetas, agora não, agora Deus fala através de Jesus. Então todo mundo pode receber revelação, todo mundo. Deus revela numa igrejinha com 20 pessoas, que a pastora, que a missionária, que o missionário põe lá uma caixinha só, coloca o microfone com fio lá, e vem o pastor Geraldinho com o violão desafinado, né? Deus fala lá, Deus revela lá. Posso ouvir um amém? Deus revela aqui. Posso ouvir um amém? Deus revela dentro de uma empresa, Deus revela dentro de uma família, Deus revela dentro de uma casa, Deus revela lá dentro da cadeia. Deus se revela aonde tem um homem dele, um profeta dele, e isso se multiplicou, e todo mundo que é batizado do Espírito Santo agora pode receber revelação de Deus. E é por isso que 1 Coríntios capítulo 14, 26 diz assim: que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação. De novo, salmo, doutrina. Salmo, doutrina, o outro tem língua, o outro tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, oh glória. Então tem que ter revelação na igreja. Deus tem que se fazer conhecido na igreja. Isso é revelação. Tira da tua mente, pelo amor de Deus, irmão, que revelação é alguém vir falar o que vai acontecer na tua vida lá no futuro. Tira isso da tua mente. Isso é misticismo evangélico. Tem um monte de cartomante que faz isso. Tem um monte de bezendeira que faz isso. Tira isso da tua mente. Revelação é ter o conhecimento de Deus. E aí, para ele se fazer conhecido, ele pode vir
e falar algo a respeito do teu passado, do teu presente, do teu futuro, mas você não tem que estar interessado nisso, você tem que estar interessado em Deus. Nós precisamos quebrar essa mística dentro da igreja. A igreja pentecostal, ela se perdeu nisso. Todo mundo aqui sabe, eu tenho orgulho de falar, eu sou pentecostal. Falo em línguas, eu interpreto as línguas que eu falo, eu recebo revelação de Deus, eu profetizo. O que é isso? É comportamento, característica de pentecostal. Eu sou pentecostal, nossa igreja é uma igreja pentecostal. Mas nós precisamos ser pentecostal do jeito certo, amém? Tendo o entendimento certo das coisas. Revelação é ter o conhecimento de Deus, é ver Deus tirando o véu na nossa frente, é conhecer Deus melhor, e aí Ele vai usar o que Ele quiser para isso, para que você o conheça melhor, para que você se aproxime mais dEle. Então eu quero, de acordo com o nosso chegado aqui, o Cook, eu quero, dentro desses 2 versículos, destrinchar com você algumas recomendações que a gente precisa seguir, um caminho que a gente precisa percorrer para a gente receber revelação de Deus. E a primeira coisa que eu destaquei aqui, que uma pessoa que quer receber a revelação de Deus para a sua vida em 2022, conhecer melhor Deus em 2022, porque você vai ter um 2022 muito mais abençoado, se Deus se revelar para você. Posso ouvir um amém? A primeira coisa é se retirar e separar um tempo para estar sozinho com Ele. O versículo 1 do texto de Abacuque, capítulo 2, vai ser bem claro e vai dizer assim: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. De que Abacuque estava falando? O que ele ia fazer? Ele estava dizendo aqui que ele iria para a torre de vigia. Você sabe que torre era essa, irmão? Essa torre era a torre que o soldado ficava, a fim de que ele observasse de lá, daquele lugar bem alto, de onde viriam o ataque dos inimigos. E ele lá, ele tinha o chofar, a trombeta, para tocar, fazer o sinal de alerta, e o exército do seu povo se posicionar e para defesa. Agora, era muito interessante, porque nenhuma pessoa que ficava na torre de vigia ficava lá acompanhado. Ele só ficava lá sozinho. Sabe para quê? Para não ficar distraído. Porque quando a gente tem alguém com a gente se distrai. Lá na torre de oração do encontro com Deus, os nossos irmãos, eles oram como? Sozinho. Por quê? Irmão, de madrugada, o cara está lá com sono para orar. Se ele tiver acompanhado, ele vai conversar. Ele vai aguentar. Ele vai conversar. Ele vai distrair. Vai ter hora que ele vai parar, para ele não ficar com sono. Ele vai trocar uma ideia, para ele não ficar com sono. Ele vai olhar como é que o outro está orando. Fazer esse negocinho. Ora bem, né? E existem momentos, queridos, que a gente precisa se isolar.
As revelações, se eu quero receber uma revelação de Deus para a minha vida, eu não estou buscando o que o pastor vai falar para mim, eu não estou buscando o que o meu discipulador vai falar para mim, eu não estou buscando o que a minha amiga que é crente, lá do Pará, né, ela é profeta, ela vai falar para mim. Não, eu estou buscando o que Deus vai falar para mim. E se Deus falar comigo, querido, o telefone não fica sem fio, a conversa não fica atravessada, não chega algo distorcido para mim, não chega. Por quê? Porque foi eu mesmo que ouvi Deus, foi eu mesmo que entendi o que Ele estava querendo dizer para mim. E aí eu preciso desse tempo. A gente precisa se retirar, ficar na torre de vigia. O que é isso? Se retirar e ficar atento para ouvir a voz de Deus. O pastor Eibe prega uma mensagem muito interessante, aliás, uma série de mensagens que eu recomendo você assistir no YouTube. Essa série de mensagens, ela tem por título 7 passos para ouvir a voz de Deus. E em uma das ministrações, ele fala a respeito dessa voz de Deus, dessa comunicação de Deus conosco, porque a gente foi ensinado a só falar com Deus, e a gente não foi ensinado a conversar com Deus. O que é isso? A gente vai orar, põe o nosso joelho no chão, começa. Daqui a pouco a gente entra nos mistérios, manto. Mistério não sei não, mas manto entra. E aí você ouve, você está ali e adora e fala e bota uma canção para ouvir e fica naquela. Aí na hora que Deus quer falar com você, você pega o celular. Vamos ver aqui o que diz. Não, menino, fulano está querendo falar comigo. Ele tem 2 horas e eu estou aqui, ó. Você não para ouvir Deus. Outra coisa, não tem como ouvir Deus com esse negocinho aqui ligado. Não tem jeito, irmão. Ah, pastor, mas a minha Bíblia é no celular. Bota no modo avião então, irmão. Mas não tem jeito de ouvir a voz de Deus com isso aqui ligado. É a mesma coisa que não está sozinho, é ou não é? É a mesma coisa que não está sozinho. Então eu preciso fazer como Abacuque, ir para a torre de vigia, para esperar Deus falar comigo, para esperar a revelação de Deus. E olha que para ter a revelação de Deus, querido, tem que insistir. Ele disse: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dá-se-vos-á. Mas a ideia do texto é uma ideia de insistência. Então você tem que persistir. Moisés ficou no Monte Sinai quantos dias, irmão? Quem sabe? 40 dias, irmão. Agora você acha que Deus ficou falando com ele 40 dias? Deus ficou igual uma matraca lá. Escreve aí. Não para não, para. Continua escrevendo, vai. Ele tinha que ficar lá, insistindo com Deus. Deus, fala comigo. Deus, eu quero ouvir. O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem mais para o povo? E ele ia conversando com Deus. Diz a Bíblia que ele falava com Deus como nenhum homem falava nessa terra. Ele ouvia a revelação de Deus do jeito que nenhum homem recebia nessa terra. Qual que é a diferença entre Moisés e eu, irmão? E você? Qual que é a diferença? Ele tinha língua, aliás, ele nem conversava direito. A gente não sabe se ele era gago, se ele falava errado. A gente não sabe direito o que era. Mas só sei que se ele abrisse a boca, o povo danava a rir. Era esse o entendimento que a gente tem.
e ele está com Deus, ele é chamado por Deus. Não há diferença entre eu e Moisés. Não há diferença entre você e Moisés. Se a Bíblia diz que não há diferença entre você e Elias, então a Bíblia está me dizendo que não há diferença entre eu e nenhum homem que está na Bíblia Sagrada, a não ser Jesus. Fisiologicamente nós somos iguais, cerebralmente a gente é igual. Se a gente quiser ter a fé que eles tinham, a gente vai ter. Se a gente quiser ver a glória de Deus do jeito que eles viram, a gente vai ver, porque Deus não mudou. A diferença, querido, é que eles buscavam a Deus e a gente não busca. A diferença é que Deus era uma obsessão para eles, para nós não. Para nós a obsessão é a mídia social, o aplicativo do celular, o carro, o dinheiro. Para nós é essa que é a obsessão. Casar, ter filho. Essa obsessão não é ele. Olha bem nos olhos do teu irmão e fala assim: para você receber a revelação de Deus, ele tem que ser a sua obsessão. Você precisa ser obcecado por ele. Você tem que desejar ele. Você tem que querer ficar sozinho com ele. Vai ter hora, irmão, que não tem jeito, é sozinho. Vi na igreja maravilhoso, glória a Deus, amém. Davi falava que ele amava estar no meio da congregação, mas tem hora que é só eu e ele. É eu e ele, para eu ouvir dele, para eu falar com ele, para eu falar coisa que eu não falo com ninguém, para ouvir dele coisa que ele vai falar comigo, que ele não fala com ninguém, e que ele vai falar só comigo. Eu tenho certeza que você já passou por situações assim, né? A pessoa virou e falou assim, já te procurou e falou assim: eu preciso conversar com você, eu preciso falar um negócio. Mas tem que ser no pessoal, no particular. Aí você fala assim: não, mas está difícil para encontrar com você essa semana e tal. Será que você não pode falar com o ciclano o que é, para ele me falar não, me explicar direitinho como é que é? Isso acontece muito quando alguém precisa explicar alguma coisa para a gente. Aí a pessoa vira e fala assim para a gente: não tem jeito. Se eu explicar para fulano, ele não vai conseguir passar para você. Eu é que tenho que explicar para você. Não é assim? Hã? Deus está dizendo assim para você: não adianta você ficar procurando explicação que eu quero te dar nos homens. Deus está falando assim para você: olha, você está querendo ouvir o que eu estou querendo te falar através da boca do pastor Humberto. Ele não vai te falar o que você precisa ouvir direitinho. Ele não vai te falar. Ele é homem de Deus, ele é meu homem, ele é separado. Mas é no particular que eu quero conversar com você. Porque só eu sei o que você está passando. Só eu sei de verdade o que você está sentindo. Ele não sabe. Ninguém vive na pele o que você vive. Então eu é que sei o que você está passando. Porque o som do teu coração eu te conheço. Então deixa e separa um tempo para mim. Ele diz para você: eu quero me revelar a tua vida. Eu quero. Diz a Bíblia que Jesus, ele se retirava a lugares solitários e ele orava. Jesus precisava receber revelação, sim ou não? E deu ruim, bugou ele. Não, saiu ele. Jesus não precisava de receber revelação, ele era Deus, amém? Ele era a própria revelação, ele e o Pai são um. Ele não precisava de receber revelação. Por que ele ia para os lugares solitários então, irmão? Fala com o teu irmão aí: irmão, é para te ensinar que você precisa ir.
Só isso. Ele fazia para a gente imitar Ele. E a gente continua com essa ideia de que a gente não precisa imitar Ele nisso. Vir na igreja é mais fácil do que ficar sozinho com Ele. É ou não é? É mais fácil que ficar sozinho com Ele. Você vem na igreja, talvez você venha na igreja na terça, você vai na célula, você vem no domingo, glória a Deus, você está num ambiente que Deus está falando, amém? Mas Deus está dizendo assim, não é só isso. Fala com o teu irmão aí, não é só isso, irmão. Ele quer falar sozinho com você. Ele quer falar sozinho. Outra dica e outro caminho que você precisa trilhar para você receber a revelação dele: espere e aquiete-se. Espere e aquiete-se. Sacode teu irmão de novo, terça-feira, talvez ele trabalhou durante o dia, está meio cansado. Fala com ele assim: irmão, espera e se aquieta, irmão. O que o versículo 1 diz aí? Aguarda, ele vai subir lá na torre de vigia, e o texto vai ser claro, ao declarar assim: aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta eu vou receber aos meus questionamentos. Ele não fala assim: vou lá no pastor Geraldinho para ver se ele me responde esse negócio aí. Vou lá no pastor Humberto para ver se ele me responde. Vou lá no pastor Marcelinho. Vou lá na pastora Maior. Vou mandar um áudio para ele. Aí manda um áudio de 30 minutos. Ele pega até aquela setinha e solta para cima assim, ó. Para não ter que ficar segurando, porque senão você ficar segurando, nem a mão começa a doer. Ou senão faz pior ainda. Você vai e recebe aquela escada de áudio. São 20 áudios. Você abre o celular e fala: misericórdia, o que é isso aqui, gente? E vai falando, e falando, e falando, e falando, e perguntando, e pá, e pá, e pá. E todo mundo querendo resposta de gente, de homem. Ah não, mas Deus fala muito através do fulano. Sim, Deus vai te falar, mas é através da boca de um homem. Não seria melhor ouvir direto dele? Amém? Não seria melhor receber a revelação diretamente dele? Amém? Sem precisar de ficar procurando pessoas que podem errar. Você pode mandar o áudio para mim, eu vou orar em cima e vou te dar uma palavra. Mas eu sou homem, e a minha palavra pode estar errada, sim ou não? Todos nós podemos errar. Olha bem nos olhos do irmão e fala assim: Deus não erra. Deus não erra. Então você tem que buscar dele. Então tem uma dica para você aqui, ó. Ele fala: aguardarei para ver o que o Senhor vai me falar, o que ele vai me dizer, o que ele vai me responder. Eu preciso aguardar, eu preciso ficar quietinho, eu preciso deixar minha ansiedade de lado, eu preciso aquietar a minha alma e descansar. Não, mas Deus não fala de jeito nenhum. Misericórdia, eu já estou aqui orando tem 3 meses e nada de Deus falar. Aí chega perto da gente e fala assim: pastor, Deus está em silêncio. Às vezes ele vai ficar em silêncio porque você não está pronto para ouvir a voz dele, que você está muito cheio de ansiedade, e aí a informação que vem dele vai se misturar com as suas emoções, e você não vai entender nada direito.
E Ele sabe que você está saindo por aí procurando igual um louco a revelação dEle, e não está se separando exclusivamente para Ele. Então, enquanto Deus não falar, não tem outra solução a não ser: fica quietinho, irmão. Fala com o teu irmão aí, fica quietinho, irmão. Aquieta o teu coraçãozinho, fala aí, fala, fica quietinho, fala. Aquieta o teu coraçãozinho, vai. Espera em Deus. Espera. Talvez o teu nome deveria ser esse. Eu conheci um irmão, mora lá na cidade de Eunápolis. Um beijo para você, meu irmão. O nome dele é Espera em Deus. É sério, irmão. É o nome dele. Eu fiquei assim, e é crente, homem de Deus, líder da igreja de Jesus. Dormir na casa do Espera em Deus. Está lá esperando em Deus. A gente não tem paciência, a gente é ansioso. Irmão, vendi meu celular esses dias e precisava de fazer uns investimentos. Aí vendi um celular que eu tinha, que era um valor alto, e aí comprei outro. Eu comprei o celular baratinho. Irmão, aquele negócio foi me fazendo uma raiva. Celular novinho, irmão, tirei das lojas. Onde está seu celular? Nas Pernambucanas, comprei lá. Não estou fazendo propaganda não, tá? Eu comprei o celular lá, irmão, eu clicava no negócio, uma Bíblia, demorava 10 segundos para abrir. Pergunta a pastora para você ver. Eu contava 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois que a Bíblia abria. Mas eu me lembro que quando eu estava lá na época da internet de escada, eu para abrir uma página dessa internet, eu esperava. Não, uma hora vai abrir, espera aqui, espera aí. Caiu o negócio, na hora que estava abrindo assim, abrindo e caiu a internet. Aí você colocar para discar de novo, aí... E a gente esperava. Mas hoje não, hoje a gente está na geração da panela elétrica. Panela de arroz elétrica, né? Airfry. Você põe o negócio lá, tim, tá pronto. Você vai lá, pega e come. Minha mãe não. Minha mãe temperava o frango, pegava o frango, botava na panela, afogava o frango. Você sabe o que é afogar o frango? Você nem sabe o que é afogar o frango. Não é chuchar ele dentro da água não, irmão. Afogar o frango é você dora ele primeiro. Você dá uma douradinha nele e tal, né? Para depois ela colocava um pouco de água, aí cozinhava um pouquinho, aí colocava na gordura para fritar. É assim que ela fritava. A gente não tem paciência para isso. Não tem paciência para afogar arroz. Tem? Quase ninguém come feijão mais hoje. Vai faltar ferro na tua vida, viu? Porque dá trabalho cozinhar na panela de pressão, embora tenha elétrica, mas pouca gente tem. Aí você não come arroz. Seu negócio, você não come feijão. Seu negócio é arroz, a batatinha frita na airfry, e a asinha de frango na airfry também. Olha lá, ó. Todo mundo assim para mim, ó. A gente está acelerado demais. É hora de parar. A gente está ansioso demais, a gente quer tudo resolvido para amanhã. Se aquiete, Deus está falando com você. Eu vou te falar. É, Deus, você vai me falar? É, mas não é agora não. Espera um pouquinho. Eu vou te batizar agora com o nome. Espera em Deus.
espera um pouquinho aí, que eu quero que você vai pegando intimidade comigo, a gente vai conversando, né? Chegou namoro, gente. Você começa a namorar da noite pro dia, você tá frio, tá pedido. Faz isso não, meu. Faz isso não. Tem que conversar primeiro, né? Conversa, você olha, ela te olha, você ora, ela ora. Peraí, a gente não. Aí ele vira e fala assim, que o homem é sempre mais afobado, né? Vamos namorar? Diz, não, vamos ficar conversando mais um pouquinho, né? Vamos conversar mais um pouquinho, a gente vai se conhecendo, né? Teve uma igreja aqui da região que me chamou para ser pastor interino dela. O que é ser pastor interino? Cuidar da igreja em algumas questões, porque ela não tem pastor hoje. A igreja ficou sem pastor, não tem pastor nenhum lá. E aí ela me chamou para ser o pastor interino de lá. E aí a irmã veio conversar comigo, perguntar, o pastor, o senhor aceita? Eu virei e falei assim, não, irmão, peraí. Ora aí, eu vou orar aqui. Vamos sentar para conversar primeiro, né? A gente vai se conhecendo. Conhecer, vou lá na igreja, conhecer a igreja conhece. Vamos ver. Se for de Deus, Deus vai falar, amém? E a gente vai conseguir cuidar desse povo. Agora, se não for, eu tenho que ser homem de Deus para dizer não. Do mesmo jeito que eu sou homem de Deus para dizer sim, eu tenho que ser homem de Deus para dizer não. Porque eu não quero estragar ninguém numa igreja. Eu quero fazer a igreja crescer e se multiplicar, independentemente de se é a nossa ou não. Amém? Glória a Deus. Mas a gente quer as coisas para agora. Então a gente precisa se aquietar. Olha nos olhos do teu irmão e fala assim, seja repreendida toda ansiedade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus vai falar com você. Outra coisa que eu vejo aqui é que você tem que criar expectativa pela revelação de Deus. O texto vai dizer assim ainda: o Senhor me dirá a resposta que eu vou receber quanto aos meus questionamentos. Abacuque, o nosso amigo Cook, ele tinha certeza absoluta de que Deus ia se revelar para ele. E ele criou expectativa. Querido, tudo aquilo que a gente cria expectativa se torna algo muito bom e prazeroso para nós. Tudo. Deus me presenteou, eu e a pastora, uma filha espiritual nossa, que não está mais aqui no Brasil com a gente, nos presenteou com uma viagem para Gramado na semana que vem. A gente fala, mesma coisa que o pastor ele fala, né? Tem coisa que só missionário e milionário vive. O pastor ganha um monte de coisa, não precisa. Irmão, eu sou profeta do Senhor, sacerdote de Deus, mereço o melhor dessa terra, eu tenho certeza disso. A minha vida até agora tem sido gastada na presença de Deus, e da minha esposa também. Então a gente merece, amém? Mas eu estou com uma expectativa. Não estava muito não, sabe? A mulher fica mais empolgada com esses negócios. A pastora estava com expectativa, já está com expectativa tem mais de um mês. E ela está olhando os negócios na internet, está baixando o aplicativo, não sei o quê. Graças a Deus ele é econômico, fica uns negócios mais baratos, porque eu ganhei a viagem, eu não ganhei a comida lá não. E a comida lá é cara, né? Então eu preciso de um milagre de Deus aí, porque eu não tenho dinheiro não. Mas Deus proverá, amém? Já ganhei a viagem, já ganhei a passagem, já ganhei o avião. Agora eu vou e Deus cuida de mim lá, amém? Vou embora, Deus cuida de mim lá. Eu preciso comer pastel, a gente come, né, amor? Junto. Deve ter uma pastelaria, não é possível. Se não tiver na estrada, tem, entre uma cidade e outra assim.
Deus aí, ela está falando que Deus vai prover o fundi para nós. Não estou me interessado no fundi não, estou interessado na picanha. Mas Abacuque estava na expectativa de ouvir Deus, igual a gente fica na expectativa de uma viagem, sabe? E a viagem se torna boa, por quê? Por causa da expectativa. As pessoas que mais recebem no encontro com Deus, sabe quais são? As que vão para o encontro com expectativa. O cara que vai não querendo ir, irmão, não dá em nada, volta do mesmo jeito que foi. Vai para agradar você, porque você convidou, porque você ficou insistindo, aí volta do mesmo jeito que foi. Por quê? A expectativa é tudo na vida do homem, no que diz respeito ao recebimento das coisas. Expectativa. Abacuque tinha certeza de que Deus ia falar com ele. Ele tinha certeza e ele falava: eu vou lá para o alto, para a minha torre de vigia, eu vou ficar lá sozinho com ele, e ele vai falar comigo. E quando ele falar comigo, será realmente a resposta para os meus questionamentos. Senhor, que hora que o Senhor vai falar, hein? Que hora que o Senhor vai falar? Eu estou aqui pronto para te ouvir, Senhor. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Eu estou aqui preparado, Senhor. Eu creio que eu vou entender tudo e vai abrir um caminho na minha vida. Cria expectativa pela revelação de Deus. Eu tinha mais para falar, mas o tempo acabou. E já acabou, já tem algum tempo. Mas eu quero deixar aqui esses 3 recados para você, no nome de Jesus. Vá para a torre de vigia. Vai para o lugar secreto. Porque lá Deus vai se revelar para você. No nome de Jesus. Vá para esse lugar. Mas não fica ansioso lá não. Se aquiete. Aquiete a sua alma. Porque Ele quer te conhecer e Ele quer que você o conheça. Ele quer que surja desse lugar um relacionamento. E por último, cria expectativa pela voz de Deus. Cria expectativa pela revelação do céu sobre a tua vida. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero ouvir das tuas belezas, das tuas maravilhas. Eu quero saber mais sobre o teu reino. Eu quero saber mais sobre a minha vida nesse reino. Eu não quero saber mais se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou ficar empregado, se eu não vou, se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou. Senhor, eu quero saber sobre o meu propósito no teu reino. Quem eu vou ser daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Senhor, me revela para mim. Eu quero estar no lugar onde o Senhor sonhou para eu estar.